Bom dia, pessoal. Voltei para fazer mais um vídeo a respeito do que eu falei no vídeo anterior. Eu havia falado que eu achava que beber um pouquinho não fazia mal, e eu falava isso baseado na palavra de Deus, porque apóstolo Paulo, lá na carta 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, ele aconselhou Timóteo a beber um pouquinho de vinho para o estômago, né? Por as frequentes dores de estômago que Timóteo sentia. Então, baseado nesta palavra, eu achava que eu podia tomar um pouquinho de vinho, e esse pouquinho de vinho foi indo para um pouquinho de cerveja, e quando eu vi era alcoólatra. Para resumir, nenhum pouquinho de vinho eu não aconselho ninguém a tomar, porque a palavra diz, Deus diz. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo disse, quando ele estava aconselhando as pessoas a ficarem só, porque era melhor do que casar, que se casasse ia ter tribulação na carne, ele disse, falo como homem, não como mandamento. Então, nós temos que reconhecer que a letra mata, o espírito é o que vivifica. Então, a palavra de Deus, ela tem a parte humana, que era o homem que estava escrevendo, né, que estava redigindo as cartas, falando, e tem o Espírito de Deus, que é aquele que nos vivifica, que fala dentro do nosso coração. O Espírito de Deus, muitas vezes, ele fala para nós, cuidado com os escândalos, não vai escandalizar. Olha, um pouquinho pode complicar a sua vida, pode aumentar a quantidade. Então, nós temos que dar ouvido ao Espírito de Deus, que habita em nós. Porque a letra, ela mata. Tá? Então, não é que nós não devemos obedecer à palavra de Deus, mas nós temos que estar atento ao Espírito de Deus que habita em nós. Muitas vezes a gente fica achando que tudo que a gente ouve é, vamos dizer assim, fanatismo, né? Então, o ser humano ele é muito fanático quando ele radicaliza, não pode assistir uma televisão, não pode pintar um cabelo, não pode beber um pouquinho, a própria Bíblia diz que pode beber um pouquinho, mas hoje em dia nós vemos que tem lá o Salamargo, a minha amiga diz que curou uma úlcera no estômago dela que estava do tamanho de uma tampa de lata de massa de tomate. Imagina o tamanho dessa úlcera que estava no estômago dela. E ela disse que o Salamargo curou. É claro que ela não tomou o Salamargo como laxante, ela tomou cápsulazinhas de Salamargo lá, como o médico mandou, não sei como que foi lá que aconteceu, mas ela disse que ela foi curada pelo Salamargo. E eu gosto muito de Salamargo porque ele é muito importante você pesquisar isso lá na internet, o que é bom. É bom para muita coisa, purifica o sangue, limpa nosso intestino, nosso estômago, cura muitas infecções. É uma maravilha o tal de Salamargo. Tá, e o vinagre de maçã também, comecei a fazer vinagre de maçã e eu tomo muito vinagre de maçã, amo vinagre de maçã. Às vezes eu não espero nem ele ficar pronto, eu coloco ele lá uns dias e já começo a beber como se fosse um refresco. No começo mesmo é muito gostoso. Não é um vinho que me embriaga, é um suco que tem aquela fermentação gostosa, um suco de maçã que tem uma fermentação gostosa, e aqui, eu sei que aquilo ali está fazendo bem para o meu organismo. Mas tem muita coisa boa aí na internet que nos ensina, erva de São João, que nos ensina a cuidar do nosso estômago, do nosso fígado, do nosso rim, do nosso coração, sem precisar de medicamentos que ajudam numa coisa e estragam em outra, e sem precisar de nenhuma bebida alcoólica. Amém? Que pode nos levar a um abismo puxa o outro, um golinho puxa o outro. Nós temos que meditar nisso, tá? Então, fica a dica, não vai acreditando que, porque a Bíblia diz, porque o apóstolo Paulo falou lá para Timóteo, para ele tomar um pouquinho de vinho, ele falou, agora precisa saber se Timóteo deu ouvido para ele, né? Porque, de repente, Deus pode ter instruído Timóteo, não, ali tem uma erva que vai te curar também, pronto. Resolveu o assunto. A gente não sabe se ele deu ouvido para Timóteo ou para o Espírito de Deus que habitava nele. O Espírito de Deus habitava em Timóteo também, não vou dizer, em apóstolo Paulo também, não vou dizer que não. Eu só estou querendo dizer aqui que existe um Espírito Santo dentro de nós que fala conosco, se nós devemos ou não beber um pouquinho. Para mim, o Espírito Santo diz que não. Esse negócio de pouquinho é a mesma coisa que uma mentirinha. Ela cria um asa e quer voar para o inferno, o que é pior. Amém? Fica a dica e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.